Olá, acadêmicos! Prazer em revê-los. Estamos de frente ao prédio que representa um dos poderes organizados pelo Estado, o Poder Judiciário, que está incorporado ao território municipal. Nos encontramos no município de Timbó, Santa Catarina, onde a Unicelv também mantém uma de suas unidades de ensino. Vocês podem vislumbrar o fórum desta comarca. Viemos até aqui para conversarmos com o representante da instituição que tem função essencial à justiça, o Ministério Público, onde a figura do promotor de justiça é referência no município. Nosso entrevistado é o excelentíssimo promotor de justiça, Dr. Alexandre Daura Serratini, responsável pela 2ª Vara da comarca de Timbó, responsável pelas ações da área criminal e pela fiscalização da moralidade pública. Vamos até ele. O Ministério Público tem papel fundamental na fiscalização dos princípios que regem os atos administrativos, tais como a impessoalidade, a publicidade, a legalidade e, especialmente, a moralidade desses atos, sem, contudo, influenciar nas questões relativas à conveniência e oportunidade desses atos administrativos, que dizem respeito justamente à discricionariedade do agente político que vai editar tais atos. O Ministério Público tem papel realmente de fiscalização em todas as aplicações de verbas públicas. Por quê? Porque o administrador público tem um ônus enorme, a ele incumbe administrar a coisa pública. Então, o Ministério Público, além do exercício da fiscalização, tem papel de orientação junto aos administradores públicos, podendo emanar várias recomendações no sentido de serem observados os princípios fundamentais da gerência, da gestão dos bens públicos. Nessa dualidade é que o Ministério Público, através da Promotoria de Justiça, assume papel fundamental. Por quê? Porque, dada a proximidade que temos com os agentes políticos, nós podemos regular a atuação desses agentes através de forma judicial, ações civis públicas, ou extrajudicial, firmando acordos e ajustamentos de conduta. Não devemos esquecer da possibilidade orientativa do promotor de justiça junto a esses agentes políticos, minimizando efeitos danosos à sociedade como um todo. É triste nós sabermos que o nosso país padece desse mal, da moralidade, dos desvios que muitos agentes políticos fazem com a coisa pública. Entretanto, me parece que essas pessoas agem dessa maneira, primeiro por uma situação, uma falsa sensação de impunidade. Por quê? Porque os agentes políticos, via de regra, têm a prerrogativa de responderem a ações pelo chamado foro privilegiado, ou seja, somente o Procurador-Geral de Justiça, o mandatário maior do Ministério Público, é que detém a competência para processá-los. Além do mais, com a infinidade de recursos da legislação processual pátria, fica complicado a atuação firme e a resposta efetiva num curto espaço de tempo. É essa sensação do processo se alongando nos tribunais que, me parece, contribui decisivamente para esses desmandos que a imprensa noticia diuturnamente.
Na verdade, o Ministério Público possui vários canais de informação que impulsionam o controle dos atos administrativos. A mais simples dela é a imprensa. Esse canal aberto, o acompanhamento dos jornais, noticiários em rádios, além ou adicionado às representações que nos chegam nos gabinetes, é que impulsionam a atuação do Ministério Público. Entretanto, toda e qualquer informação que tem acesso, que chega ao conhecimento de um promotor de justiça em qualquer parte do Brasil, vai impulsioná-lo, então, a instaurar um procedimento para apurar a veracidade e talvez a lesão que essa informação ou que esse ato administrativo possa ocasionar à sociedade. A ação civil pública é um excelente meio para coibir os abusos que são originados a partir dos atos administrativos. Entretanto, duas situações a precedem: o inquérito civil ou o procedimento administrativo preliminar. Chegada a informação no gabinete da Promotoria de Justiça, imediatamente essa informação ela é registrada, autuada e instaurado um desses dois procedimentos, que podem então evoluir para uma situação judicial, que é a ação civil pública. Todavia, é importante salientar que nem sempre essas informações originam a ação civil pública. Através dos procedimentos investigatórios do Ministério Público, essa informação ela também pode ser arquivada se verificar a ausência de lesão a direitos difusos e coletivos. Certamente, tais instrumentos auxiliam a atuação ministerial. Por quê? Porque convergem para o mesmo objetivo, é o objetivo comum de todas essas edições legislativas com a missão institucional do Ministério Público. Aliás, o Ministério Público assume papel preponderante e fundamental quando, através da atuação firme, coerente de seus membros, possibilitam que o legislador pátrio possa editar tais instrumentos. Um dos exemplos para essa nova organização legislativa vigente no país é a atuação do Ministério Público para a diminuição de número de vereadores nas câmaras municipais. Existe outro instrumento bastante conhecido nacionalmente, que é a campanha O que você tem a ver com a corrupção, criada e concebida por um promotor de justiça catarinense. Essa campanha possibilitou o agregamento de várias das instituições civis organizadas em prol do objetivo comum de moralizar a gestão pública no Brasil. Penso que é uma realidade possível. A partir do momento que a Constituição Federal de 1988 outorgou a configuração, as feições atuais do Ministério Público, é que nós temos esse cheque em branco sendo preenchido por promotores e procuradores de justiça. O simples fato, por exemplo, de um promotor de justiça lutar para que determinado município ofereça maior número de vagas a crianças e adolescentes incluídos no programa de educação fundamental, por si só já contribui para que a democracia seja concebida num nível bastante profundo no município de atuação do promotor de justiça. Essa é a instituição independente que temos hoje no Brasil e que certamente vai velar por toda a gama de direitos difusos e coletivos, individuais e indisponíveis, e que vai solidificar a democracia
tal como nós a conhecemos e concebemos no atual Estado moderno. Com certeza, o objetivo maior de qualquer promotor de justiça é velar para que os direitos sociais sejam observados sempre. Não raro, o Ministério Público assume também importância na questão do atendimento ao público, orientando as pessoas que nos procuram nos gabinetes para que os direitos que não serão tutelados pelo promotor de justiça, por exemplo, o direito privado, possa ser exercitado de maneira coerente e rápida. Para tanto, a instituição assume independência, é independente de qualquer poder e fiscaliza a aplicação das normas hoje vigentes para justamente que a sociedade, sempre em favor da sociedade, possa ser então mantida nos direitos que foram conquistados nos últimos anos. Penso que o pleito eleitoral produz efeitos durante todo o mandato eletivo. Isto porque o poder, como já disseram alguns filósofos, é inebriante. Todavia, nós devemos salientar que quem é detentor de mandato eletivo deve governar para toda a sociedade a qual representa, e não somente para aqueles eleitores que nele depositaram o voto. Com absoluta certeza, sempre haverá alguém no Ministério Público, nas promotorias e procuradorias de justiça, apto a receber qualquer cidadão e esclarecer acerca dos direitos e deveres que possui e da maneira que vai encontrar a salvaguarda para esses direitos. Essa é a atuação social e fundamental do Ministério Público. Inegavelmente, num país de dimensões continentais e com uma enorme diversidade cultural, o Ministério Público assume papel de excelência no trato dessas questões, notadamente naquelas cidades cuja população é um pouco mais reduzida, onde todo mundo se conhece. Todo mundo sabe quem é o promotor de justiça, o prefeito, os vereadores. Nessa seara, incumbe ao Ministério Público estabelecer as parcerias necessárias com prefeitos, com vereadores, com outros órgãos, com o Poder Judiciário, por exemplo, para que a população na qual esse membro do Ministério Público está inserido tenha a celeridade e a porta de entrada para a salvaguarda de todos os seus anseios. É importante e fundamental estabelecer a correlação desses agentes com também uma educação de qualidade. Por quê? Porque a educação é um alicerce social junto com a família. Se nós tivermos uma educação de qualidade e estabelecemos as parcerias com os poderes constituídos e com o Ministério Público, certamente a minha instituição será a peça-chave para que essa sociedade tenha um respaldo e atinja os anseios que pretende. É importante destacar também que, através da atuação do promotor de justiça, é que essa sociedade pode depositar os seus anseios, as suas aspirações. Por quê? Porque vai receber de volta
a eficiente e justa contrapartida. É importante que nessas pequenas populações o promotor de justiça se adeque à realidade na qual ele estará trabalhando e estará destinando os seus esforços. Educação é tudo. É preciso despertar a vontade pelo saber e é preciso refinar o saber fazer do mestre. É importante conjugar essas duas vontades, esses dois antagonismos, para que nós tenhamos uma educação de qualidade, uma educação acessível, uma educação que construa não só o conhecimento, mas que possa possibilitar a interpretação, o saber pensar, o pensamento crítico. Por quê? Porque é através desse pensamento crítico que nós vamos atingir a maioridade intelectual do nosso país, coisa que eu penso que ainda não atingimos. E é através da educação de qualidade, da reprodução de bons exemplos espalhados em todo o território nacional, que nós vamos atingir o maior número de pessoas, de crianças, de adolescentes, de adultos, que possam refinar esse pensamento, modificar a sua atitude em relação ao conhecimento e saber fazer valer a vontade através do conhecimento e da educação. Acadêmicos e acadêmicas, a vocês, privilegiados, vocês que detêm esse conhecimento, que fazem parte do topo dessa nossa pirâmide educacional, das pessoas que têm acesso a alguma forma de educação, cumpre uma tarefa, uma responsabilidade gigantesca, monumental. Vocês é que vão ser os multiplicadores das informações e do conhecimento que recebem nas salas de aula. Vocês é que vão deter o poder de mudar a realidade naquelas comunidades onde estarão inseridos. E a vocês cabe, então, a tarefa fundamental de fortalecer o alicerce social e a democracia do nosso país. Muito obrigado a vocês. Prezados acadêmicos, o Ministério Público tem uma missão relevante, como podemos confirmar nas palavras de nosso entrevistado, na defesa e proteção dos bens e interesses públicos e da coletividade. Aproprie-se deste conhecimento. Encerramos este encontro aqui. Até o próximo momento.